Bem, prazer estar aqui com vocês. Eu estou acompanhado da Carol, minha esposa. Dá um tchauzinho assim, gata. Se eu pedir para ela fazer mais do que isso, eu apanho hoje à noite. Então, assim, é o máximo, tá? Obrigado mesmo, gente, pelo convite. Uma alegria poder estar junto com vocês, poder partilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido. E eu tenho algumas convicções que vão orientar o nosso tempo juntos aqui, e eu queria que a gente estivesse na mesma página sobre elas. A gente está crescendo numa sociedade que diz algumas coisas para a gente, e a gente se sujeita a essas coisas, às vezes, sem perceber. Existem alguns estudos sobre geração, e eu sempre achei assim, eu sempre me achei uma pessoa meio subversiva. Então era meio que assim, estão mandando ir para a direita, eu vou para a esquerda só para contrariar. Não, porque eu não quero fazer o que me mandam. E a nossa sociedade parece que vem sendo construída de uma forma a valorizar esse tipo de postura. Na verdade, eu acredito que um pouco dessa minha postura é fruto daquilo do meio, do ambiente em que eu tenho crescido, em que a gente tem crescido, e como a gente tem sido orientado, como a gente tem sido encorajado a algumas posturas e que a gente às vezes nem percebe, nem se dá muito conta de que reproduz esse tipo de postura. Quando o Arthur me falou do tema aqui para a gente hoje, para a gente conversar hoje, eu tive a ideia da gente dar um passo para trás. Vai. A gente precisa dar um passo para trás. A hora que for, você me dá um toque aí. Por que dar um passo para trás? Porque a gente acabou construindo e edificando a nossa vida como se ordens, como se mandamentos, como se imperativos fossem uma coisa ruim, como se expressões de mandamento que foram colocadas sobre nós fossem algo que nós deveríamos nos opor, como se fosse algo que a gente deveria se levantar contra. A gente participou como sociedade há pouco tempo aí das manifestações, presidente sofrendo impeachment, e ainda que você possa ter uma posição política favorável, contrária, foi golpe, não foi golpe, houve um sentimento de pertencimento na sociedade que fez com que as pessoas se mobilizassem, independente de uma posição política ou outra. Houve uma celebração no sentido de um povo que se moveu contra alguma coisa. E parece que todas as vezes que as pessoas se levantam contra algo, existe algum tipo de celebração nesse sentido. Porque a gente começou a acreditar que ordens eram sinônimo de restrição. A gente começou a acreditar que todas as vezes que se mandava a gente fazer alguma coisa, havia uma restrição sendo colocada. A gente teve aqui hoje, se eu prestei bem atenção, 11 regras do acampamento, né? E eu não tenho dúvida que vai ter gente que ao longo desses dias vai andar fora disso daí. E vai andar fora porque o nosso coração é inclinado para o mal. Porque todas as vezes que alguém diz assim, é assim que tem que fazer, existe alguma coisa dentro do nosso coração que diz assim, faça o contrário. A gente começou a acreditar que liberdade era equivalente, era a mesma coisa que a ausência de ordens. Se por um lado a gente acreditou que ordem era igual a restrição, a gente acreditou também que liberdade era ausência de ordens. Então eu só posso ser livre se existir um ambiente em que ninguém manda em mim. Aí eu sou livre. Quem aqui tem mais de 25 anos? Essa galera assim está mais ou menos na minha idade, vocês ouviram mais Jota Quest, né? A galera mais nova assim ouviu menos. Vocês lembram de uma música do Jota Quest que ele falava assim, a nossa liberdade é o que nos prende, não é isso? Parece que a gente viveu e acabou construindo um anseio por liberdade, que foi um anseio tão radical a ponto de a gente se tornar escravo da busca por uma liberdade. E ela se tornou um objetivo tão distante, algo tão inalcançável,
algo tão longe da nossa realidade, da nossa possibilidade, que a gente se tornou uma sociedade frustrada, um grupo de gente muito frustrada. E o resultado disso foi de uma vida subversiva, de uma vida que se opõe, de uma vida que discorda por prazer, de uma vida que discorda sem ter grandes motivos. Você se vê num contexto como esse tipo de postura é alguma coisa que se parece com você? Ou se parece com alguém perto de você? Se a gente lidar com bastante seriedade, a gente se vê nesse contexto, a gente vai ter dificuldade para lidar com algumas coisas sobre a Bíblia, por exemplo. Nós, como cristãos, muitas vezes, somos mais conhecidos pelas coisas que nós proibimos, ou pelas coisas que nós discordamos, aquilo que a gente vai contra, do que propriamente por aquilo que a gente é a favor, aquilo em que a gente acredita. Parece que as nossas crenças, elas são restritas aos não podes que circulam a experiência da vida cristã. Você tem essa impressão também? O que é o principal código moral que as pessoas, de repente, falam sobre a igreja? Ou que falam que a igreja usa? O que você acha que é? Código moral que a igreja usa. Alguma coisa? As igrejas, talvez não especificamente uma igreja. 10 mandamentos. Não parece ser uma coisa assim que as pessoas olham. Eu estava uma vez numa viagem missionária, e aí a gente conversando com uma pessoa assim, e aí falou sobre, todo mundo é pecador. Aí a mulher falou assim, é verdade, tá lá, né? Não matarás, não adulterarás. E ela foi citando. A mulher não era crente, não era católica, ela dizia que não era nada assim. Mas ela conhecia os 10 mandamentos. Qual o problema com isso? Porque os 10 mandamentos, como o próprio nome diz, eles são ordens. Eles são colocações que nos dizem o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Mas especialmente quando o mandamento diz um não, existe alguma coisa para a qual ele diz sim. Existe um aspecto promotor da lei. Vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Quando a lei diz não mate, existe um aspecto promotor por trás do não mate, que é o aspecto promotor da vida, é o zelo pela vida. Quando a lei diz não cobice a mulher do seu próximo, não cobice as propriedades do seu próximo, existe um aspecto promotor, existe um zelo pela fidelidade, um zelo pela integridade, um zelo pela satisfação plena. Mas numa sociedade em que a gente cresce ouvindo que a gente deveria se opor, que a gente deveria se levantar, que a gente deveria ser subversivo, uma sociedade que celebra a irreverência, quando uma religião se baseia num contexto moral que me dá ordens, eu me coloco diante de um problema. Eu acho que o cristianismo não é então uma coisa tão boa assim, porque eu tenho ordens. E aí, às vezes, a gente ouve alguns pregadores dizendo assim, na tentativa de amenizar um pouco as coisas, falando assim, olha, no Antigo Testamento tinha muita lei, mas no Novo Testamento existe a graça, e a graça acaba com a lei. Mas se você fizer uma comparação entre a quantidade de mandamentos, de ordens, de imperativos no Antigo Testamento, e a quantidade de ordens e imperativos no Novo Testamento, você vai se surpreender ao descobrir que a quantidade de mandamentos no Novo Testamento é muito maior do que a quantidade de mandamentos no Antigo Testamento. É verdade que a graça se coloca acima da lei, mas na verdade ela se coloca acima porque antes ela se coloca a serviço de, nos dando as condições necessárias para que nós obedeçamos. Eu não estou conseguindo controlar por aqui. Se você conseguir colocar para mim no slide mandamento e desejo, eu quero que você veja uma coisa sobre os mandamentos. 10 mandamentos a gente conhece, beleza? Pode passar um. O primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim.
quero que você veja esse mandamento como se ele fosse um primeiro lado de uma moldura. E o último mandamento, pode passar mais um? Não cobice a casa do seu próximo. Eu estou usando uma versão transformadora, né? Nas versões mais antigas, não cobiçarás. Mas não cobice a casa do seu próximo, o texto continua e ele vai falando sobre o que mais pode ser cobiçado ou o que mais não deveria ser cobiçado. Eu quero te ajudar a entender como os 10 mandamentos, na realidade, eles operam no campo do desejo. O primeiro mandamento diz para a gente não ter outros deuses. E o último mandamento diz para nós não termos cobiça, para nós não cobiçarmos. Esses 2 mandamentos funcionam como se fossem molduras dentro das quais os outros 8 mandamentos vão existir. O que isso tudo tem a ver com ser luz? A gente está chegando lá. O primeiro mandamento diz para a gente não ter outros deuses diante de nós, ou seja, para que as nossas afeições, para que o nosso desejo, para que o nosso coração não se incline, para que o nosso coração não bata mais forte por nada além do próprio Deus, para que o desejo maior da nossa vida seja Deus. Não ter outros deuses além de Deus significa permitir que somente Deus ocupe o centro do nosso coração. Que somente Deus controle os nossos desejos, controle nossas afeições, controle os nossos amores, controle aquilo que nós sentimos. E o último mandamento, não cobice a casa do seu próximo, opera também no campo do desejo. Não tenha desejo por algo que está além daquilo que você tem. Não acredite que a grama do vizinho é mais verde. Seja pleno e satisfeito com aquilo que você tem. Encontre alegria e prazer naquilo que Deus tem te dado. E esses 2 mandamentos estão conectados porque somente quando Deus é o único Deus da minha vida, somente quando Deus é aquele que controla o meu coração, somente quando Deus é aquele que rege aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, minhas emoções, só então eu posso ordenar todos os outros desejos da minha vida, a ponto de eu não cobiçar a casa do meu próximo, a ponto de eu estar pleno e satisfeito, completo com aquilo que eu tenho hoje. Dentro desse sentido, então, pode passar o próximo, todos os outros mandamentos viram o recheio. Não faça imagens ou ídolos, porque o seu coração está pleno, completo em Deus, porque Deus é o seu Deus, Deus é quem rege o seu coração. Não fale o nome do Senhor em vão, porque você reconhece a supremacia desse nome, que quando se tornou depois o seu nome, quando Ele colocou o nome dEle em você, esse nome ordenou todas as coisas na sua vida, ordenou os seus prazeres, ordenou os seus amores. Guarde o sábado, ou seja, dedique um tempo exclusivo para esse Deus. Jesus depois vai ampliar esse conceito de sábado, dizer que a nossa vida precisa ser essa expressão, e depois o autor de Hebreus vai dizer que o descanso que a gente muitas vezes tenta viver aqui na terra está reservado para a gente num contexto futuro. Honre o seu pai e a sua mãe, porque você precisa acreditar que as pessoas que Deus coloca na sua vida, esse Deus a quem você se submete como seu Deus, Ele coloca a gente na sua vida que vai ajudar a ser uma expressão dele mesmo em você. Não cometa adultério, porque você acredita que esse Deus ordenou um padrão de relacionamento, e ao fazer isso, Ele idealizou o bem. Ele idealizou algo bom, algo que foi especializado para você, para o seu coração. Não roube, porque tudo aquilo que você tem vem de Deus. Tudo aquilo que você não tem é igualmente amor de Deus por você. Depois, não dê falso testemunho, porque Deus é a própria verdade, e a ausência de verdade significa a ausência do próprio Deus. Parece que a ênfase de Deus é sempre o coração. Ainda que Ele traga mandamentos que digam respeito a posturas, a aspectos comportamentais, a ênfase de Deus é sempre o nosso coração. A gente não vai conseguir obedecer o 2º, 3º, 4º, até o 10º mandamento, se a gente não for capaz de obedecer o 1º mandamento. Ter Deus como nosso único Deus. O mandamento é algo bom,
Mandamento é algo que expressa a graça e a bondade de Deus. Mandamento diz respeito a Deus construindo aquilo que nós devemos ser. Não diz respeito somente àquilo que nós fazemos, mas diz respeito àquilo que nós devemos ser. Tendo dito isso, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16. Eu espero que isso vá clareando um pouco mais o conceito de ser luz que a gente está construindo aqui. Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16. Veja o que Jesus diz e preste atenção a esse texto. Mateus 5, de 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Esse texto tem alguns detalhes que às vezes passam despercebidos. O primeiro detalhe dele é que o texto diz: vocês são a luz do mundo. A premissa da qual Jesus parte é da nossa identidade. Antes de Jesus trazer uma ordem para que nós sejamos luz, para que nós permitamos que a nossa luz brilhe, ele diz aquilo que nós somos. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos e ele começou dizendo que nós deveríamos tê-lo como o nosso Deus, é porque ele sabia que ao longo da vida as pessoas iriam inclinar o seu coração para buscar a sua identidade em muitos lugares. Eles sabiam que as pessoas iam se perder acerca de quem elas realmente eram. E ele então vai dando elementos que nos manteriam seguros, um ambiente seguro para que nós sempre nos lembrássemos de quem nós somos primeiro, para que então nós pudéssemos fazer aquilo que nós devemos fazer. Deus sempre parte de quem nós somos, porque Ele sabe da inclinação do nosso coração para buscar sentido em qualquer coisa que não seja Deus. As séries que a gente assiste na Netflix têm tentado ditar a nossa identidade. A sociedade que a gente vive, construída numa perspectiva de sucesso altamente atrelado a ganhos financeiros, tem tentado ditar a nossa identidade. O carro que a gente almeja ter é um elemento que tenta construir a nossa identidade. E a gente costuma avaliar as pessoas de acordo com o que elas têm. Ah, o cara tem um hatch. Ah, esse aqui é mais gente boa. Esse cara tem um sedã, mó tiozão, né? Esse aqui tem um SUV. Ah, é carro mais de mãe, assim, com filho, né? E a gente vai tentando identificar as pessoas a partir de algum elemento externo. Ah, a cor do cabelo da menina me diz se ela é mais cocota ou se ela é uma menina mais roots, assim, né? E a gente vai pegando elementos e tentando sempre constituir identidade. Mas você não é o carro que você usa, você não é o emprego que você tem, você não é a cor do seu cabelo, você não é a definição que os caras deram a seu respeito, você não é a roupa que você veste. Jesus vai dizer que você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus não vai tentar desafiar os seus seguidores, os seus discípulos, para que eles se tornem a luz do mundo. Ele diz: vocês são a luz do mundo. E ele vai falar sobre a incoerência que é tentar viver de uma forma que não concorda com aquilo que você é. E ele vai dizer que é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, porque ela está exposta, ela está visível. Assim como não faz sentido acender uma lâmpada e colocar um cesto em cima para tentar esconder aquela luz. Você é luz, não faz sentido você tentar viver de uma forma que não brilhe. Não faz sentido você tentar conduzir a sua vida como se você não fosse chamar a atenção das pessoas. Você vai chamar a atenção das pessoas, porque você é a luz do mundo. As pessoas vão olhar para você.
Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de trevas. É um mundo que se opõe aos mandamentos de Deus. É um mundo que se opõe aos padrões de Deus. Mas você é a luz do mundo. E quando você se sujeita a esses padrões de Deus, você brilha à luz de Deus. Mas quando você não se sujeita aos padrões de Deus, sendo você luz do mundo, isso provoca um tipo de estranhamento no mundo. Antes de vir para o contexto do ministério pastoral, eu fui professor. Fui professor numa escola na região de onde eu vim. Hoje eu moro em São Paulo, mas sou do litoral de São Paulo. E aí teve um dia na escola que eu dava aula, me pediram para ser paraninfo de uma turma de 9º ano. Chegou no final daquela formatura, um colega, um outro professor, me chamou e falou assim, cara, você é pastor? Aí eu falei assim, eu não. Aí ele, nossa, mas você falou uns negócios muito bonitos. Eu nem tinha falado de Deus, né? Eu só falei de coisa de formatura, né? Você falou uns negócios bonitos. Você não tem vontade de ser pastor? Isso foi em dezembro. Em fevereiro do ano seguinte, eu iria para o seminário. Você não tem vontade de ser pastor? Eu não. Aí, sério? Aí eu, sério? Nossa, mano, você tinha que considerar isso, porque você fala umas coisas que vão no fundo do nosso coração. E eu aqui, assim, só lembrava de Pedro, tipo, negando Jesus 3 vezes, assim, né? Conhece Jesus? Não, eu não conheço Jesus. Não conheço Jesus. Eu, também vamos combinar, né, que pastor não é uma categoria muito nobre hoje em dia, né? A galera, quando fala é pastor, vem na mente que bagunça, né? Mas, peraí, Jesus disse que eu sou luz do mundo. E naquela hora eu estava ali dizendo assim, não é bem assim. E o cara estava estranhando, porque existia alguma coisa grande, que não era eu ali, que era Jesus, que estava brilhando dentro de mim, e eu estava dizendo assim, não é bem assim não, eu não quero esse negócio para mim. Todas as vezes que nós nos comportamos como se não fôssemos a luz do mundo, existe um estranhamento. E sabe que a gente vai sempre incomodar, a gente vai incomodar quando a gente deixar que essa luz brilhe, porque o mundo que vive em trevas, quando a luz brilha, ela incomoda os olhos. E a gente também vai incomodar quando a gente, sendo luz, não se comporta como se fosse. Porque isso é uma incoerência. Porque a hipocrisia incomoda. Incomoda mesmo os outros hipócritas. Incomoda mesmo aqueles que também vivem num contexto de hipocrisia. Mas Jesus diz, vocês são a luz do mundo. A ideia de Jesus não é desafiar você a ser uma luz. A ideia de Jesus não é encorajar você a ser luz. Mas é dizer que uma vez que você se encontra com Ele, você é luz. Por isso que eu quero caminhar para o final, e para o último texto que a gente vai ler hoje, que está narrado em João capítulo 1, versículos de 1 a 18, que dão o motivo porque Jesus é tão seguro ao dizer que nós somos a luz do mundo. Jesus não se incomoda em fazer uma afirmação sobre a nossa identidade nele, porque ele reconhece. Existe um motivo. João capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Ela existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz para todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Essa luz é Jesus, não somos nós. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele, João, não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele
e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória como do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, que o revelou. Jesus disse que nós somos luz, porque ele olha para si mesmo, e ele não tem crise de identidade. Jesus não tem dúvida sobre quem ele é, e ele diz que ele é a luz. E ele diz que, por conta de quem ele é, pela identidade de Jesus, nós também somos luz. Porque no dia em que nós cremos em Jesus, nós morremos. Quando você creu em Jesus, a partir daquele dia, não é mais você quem vive, é Cristo Jesus quem vive. De forma que tudo aquilo que Jesus é, quando você morre e nasce de novo, Ele é em você. Você não se torna algo, mas Jesus passa a ser você. A sua vida está em Jesus, está escondida em Cristo. E porque Jesus é luz, você é luz. Essa é uma condição que não se baseia no seu desempenho, não se baseia naquilo que você é capaz de construir com as suas próprias mãos, não se baseia naquilo que o seu intelecto é capaz de construir, não se baseia em obras que são motivadas ou construídas pelo seu próprio poder, mas diz respeito a Cristo Jesus vivendo em você, vivendo a vida que você é incapaz de viver. É por isso que existe uma condição de graça em Jesus. Jesus é a luz, e porque Jesus é luz, você também pode ser luz. Luz é quem você é, porque Jesus faz você ser luz. Por isso eu tenho para hoje um desafio para você, e somente um desafio. Seja quem você é. Não dedique a sua vida tentando se sujeitar a padrões, tentando construir identidade que não se baseia naquilo que você é. Você é luz, porque Jesus é luz, e você morreu, e quem vive hoje no seu lugar é Jesus. Sua identidade está em Jesus, que é luz, por isso você é luz. Não tenta ser aquilo que um namorado ou uma namorada tentam fazer você ser. Não tente ser aquilo que um chefe tenta que você seja. Não tente ser aquilo que as séries que a gente assiste tentam nos fazer ser. Não tente ser aquilo que nenhuma outra pessoa tenta fazer você ser. Porque você é luz. Seja quem você é. Logo, não seja quem você não é. Seja tudo aquilo que Jesus disse que você é. A sua identidade como luz seja baseada em Jesus, um encontro íntimo e pessoal com Ele. Os próximos dias vão ajudar a gente a entender como viver isso de forma ainda mais prática, mas eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora. E eu quero convidar você a pensar sobre quais são os elementos que você tem permitido que tentem ditar a sua identidade. A que você tem se sujeitado? Você tem tentado atender às expectativas de quem? Você tem se sujeitado aos mandamentos de Deus, aos mandamentos de amor e de vida que Deus traz para você? Ou você é alguém que tem se levantado contra esses padrões de Deus? A sua identidade tem sido construída com base naquilo que você ama, e o seu amor tem sido por Deus.
esse é o momento oportuno para você avaliar qual é a voz que determina quem você é. Que você sujeite seu coração para ouvir a voz de Jesus e permitir que ela diga quem você é. Você é luz, porque Cristo Jesus é luz. E quando você creu nele, você morreu e ele passou a viver em você. Pai de amor, se a tua palavra, se a tua voz, que é a tua palavra dita para nós, não definir quem nós somos, nós viveremos perdidos em confusão, nós viveremos tentando atender às demandas que outras pessoas tentam colocar sobre nós, nós viveremos como que vagueando e tentando buscar sentido em lugares que são incapazes de oferecer este sentido. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, mais uma vez, nós inclinamos o nosso coração, inclinamos nossa mente, inclinamos nossos ouvidos para ouvir a tua voz, nos dizendo quem nós somos, dizendo as verdades a nosso respeito, que não se baseiam naquilo que nós construímos, mas se baseiam naquilo que o teu Filho, Cristo Jesus, construiu quando viveu aqui entre nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, foi glorificado por nós e prometeu que nos santificaria. Nós queremos viver em acordo com aquilo que Jesus fez, com o padrão da vida de Jesus, Deus. Para isso nós precisamos do Senhor, por isso continua, Pai, ao longo desses dias que a gente vai passar aqui juntos, inclinando o nosso coração para te ouvir, mas sobretudo, inclinando o nosso coração para te obedecer. É a minha oração por mim e por cada um dos meus irmãos aqui hoje, em nome de Jesus.